Mas de qualquer forma, ele nos atrai. Amém? Eu acredito que aqueles homens nem imaginaram por que nós estamos indo. Eles queriam distância de Jesus. Mas quando Jesus veio, eles foram até Jesus. Olha que contradição, não é? Eles tiveram que ir. Ou seja, Jesus os atraiu para libertar aqueles jovens do poder de Satanás. Não se preocupe. Porque aquela pessoa que você tem colocado diante do Senhor, o Senhor vai atraí-lo para curar. O Senhor vai atraí-lo até a sua casa para libertar, para salvar, para mudar a sentença daquela pessoa. No momento certo, na hora certa, ele virá até Jesus. Não se preocupe. Não tenha medo, não diga, pastora, é porque você não sabe o que foi lançado sobre ele. Pastora, fizeram trabalho de macumba. Pastora, fulano de tal, tataravó, lançou uma maldição. Eu não quero saber. O que eu quero saber, e é necessário que você também saiba, é o que o nosso Deus muda a sentença. Amém. O nosso Deus muda a história. A maldição sobre a sua vida? A palavra diz que o nosso Deus transforma a maldição em bênção. Alguém olhou para você na infância e disse: você não vai prosperar, você não vai ser feliz, você não vai vencer. O nosso Deus muda a palavra. O nosso Deus transforma a maldição em bênção. Satanás estava radiante, comemorando, achando que tinha acabado com aquela cidade. Achando que tinha acabado com os moradores daquela cidade, colocando os demônios na entrada para destruir aquela cidade. E a prosperidade, a cidade era próspera. Mas como assim, pastora Andréia? A cidade era próspera com tantos demônios, com tantas legiões de demônios. A cidade era próspera e eles tinham muitos porcos. E aonde eles cuidavam de porcos, entrava dinheiro e a cidade prosperava. Ou seja, o espírito do engano habitava naquela cidade. E eles achavam, nós somos porqueiros, nós temos milhares e milhares de porcos, nada nos falta nessa cidade. Mas na entrada da cidade havia um principado e eles não enxergavam que o espírito do engano paralisava aquela cidade. Quantas vezes Satanás tenta nos paralisar? Quantas vezes o inimigo tenta nos enganar? Fingindo uma falsa alegria. Fingindo uma falsa prosperidade. Mas ali, ele está atuando por trás. Usando pessoas como marionetes para depois lançá-las no inferno. Mas o nosso Deus entrou naquela cidade, aleluia. Assim como ele entrou na minha vida, e entrou na minha casa, e entrou na minha família, e entrou no meu casamento, assim como ele entrou na sua vida. Ele mudou a sentença daquela cidade. E aqueles jovens perderam suas forças, porque estavam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E Jesus simplesmente amou aqueles dois jovens. Mas como pastora? Dois jovens endemoniados que atacavam as pessoas tão furiosos, que maltratavam as pessoas, talvez até matassem pessoas, porque Satanás mata. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus.
E então começou o processo de libertação. E eu quero dizer a você que o processo de libertação não é um processo fácil. O processo de libertação não é um processo aceitável. E você vai ver aqui nos próximos versículos que não é um processo aceitável. Mas também, Jesus não vai aceitar o domínio de Satanás. Jesus não vai aceitar o domínio de Satanás, nem sobre a minha vida, nem sobre a sua vida, nem sobre a sua família, nem sobre o Brasil. Jesus não vai aceitar. E algo Ele vai fazer para expulsar esses demônios. Embora seja difícil, o Senhor vai fazer algo. E ali Ele começou a fazer algo, declarando Taremalaias. E eles começaram a ficar nervosos e a gritar: que temos eu contigo, vieste nos expulsar antes do tempo. E Jesus olhou para eles, né? E deve ter dito: sim, eu não aguento ver o que vocês estão fazendo na vida desses dois rapazes. Esses rapazes nasceram para ser felizes. Esses rapazes nasceram para trabalhar, para se casar, para constituir famílias. E vocês, demônios, estão roubando isso deles. Por isso, neste momento, eu te ordeno: sai da vida desses rapazes. Oh, aleluia! E agora, oh, aleluia, o próprio demônio falou com Jesus: se você vai nos expulsar, então não nos lance nas profundezas, não. Nos deixe ainda um pouco no mundo, porque se eles estiverem no mundo, eles podem matar, roubar e destruir. Não é verdade? E Jesus, que conhece todas as coisas, respondeu: sim, então podem entrar na manada de porcos. Estava passando por ali uma manada de porcos, cerca de 2.000 porcos, que era o ganha-pão daquela cidade. Quantos estão entendendo? Aquela cidade, o trabalho, né, principal daquela cidade, o carro-chefe, digamos assim, daquela cidade, era os porcos, o trabalho dos porcos. Eles vendiam, talvez, né? Ali aqueles porcos cuidavam e depois levavam para outras cidades e ganhavam o dinheiro através daqueles porcos. E Jesus permitiu. Diga comigo, Jesus permitiu. Aleluia! Nada acontece sem a permissão do nosso Deus. E Jesus, então, permitiu. Porque Jesus, ele não estava libertando somente aqueles dois jovens. Jesus não estava trabalhando somente na vida daqueles dois jovens, mas de uma cidade inteira. Porque é assim que o nosso Deus faz. Enquanto aqueles homens estavam achando que eram prósperos, estavam achando que tinham condições financeiras, eles estavam sendo escravos de Satanás. Na entrada da cidade tinha potestade, tinha demônios ali travando a vida deles. E aquela prosperidade era uma prosperidade falsa. Então Jesus agora acaba com a prosperidade daqueles homens. E os jovens ficam libertos. Essa tradução não fala muito sobre esses jovens, mas em outra tradução diz que eles foram contar o que aconteceu. Ou seja, acabaram de ser libertos e já foram evangelizar, né? Mudança de vida. Foram libertos e foram evangelizar. Nessa tradução não explica dessa forma. Mas o fato é que aqueles 2.000 porcos saíram desesperados. Tudo que aqueles jovens faziam, aqueles porcos começaram a fazer. Ou seja, uivar, gritar, bater, morder, ficar em desespero. Porque o demônio, quando ele entra em um corpo, ele traz morte, ele traz
pânico, dor, desespero. E isso aconteceu também com aquela manada de porcos. Outra coisa que Satanás faz, quando ele entra em um corpo, o que ele faz? Quando a pessoa está possessa, você pode prestar atenção que a pessoa perde o controle de si. Uma pessoa possessa não tem controle sobre o seu corpo. Não tem. Já o nosso querido Deus, o nosso amigo Espírito Santo, quando ele nos toma, nós estamos cheios de unção, mas nós temos o controle do nosso corpo. Nós não ficamos cegos, saímos aí desesperados, batendo a cabeça na parede, desesperado. Se você encontrar alguém e essa pessoa disser, oh, estou cheia do Espírito Santo, estou pulando, falando em línguas, e de repente começa a se machucar, se cortar, pode saber que Deus não está ali. Porque o Espírito Santo cuida do corpo. Aprenda isso, igreja. Se uma pessoa tem a unção de Deus, ela não maltrata o seu corpo. Se a pessoa está possessa, ela maltrata o seu corpo. E aqueles porcos, quando eles receberam aquelas legiões, irmãos, uma legião de demônios, muitas vezes supera 3.000 demônios. E eles entraram naquela manada de porcos. E eles saíram loucos, desesperados, correndo, se lançaram. Ali, talvez uma região montanhosa, e eles se lançaram naquele precipício e morreram. E eu pergunto a você, os porcos morreram? Sim. E os demônios? Não. Mas, pastora, como assim? E eu te digo, tudo existe por permissão de Deus. Por permissão de Deus. A Bíblia diz, em outra palavra, que quando Jesus vem, transforma uma pessoa, liberta, aquela casa é adornada, varrida e limpa. Mas se a pessoa não vigiar, o demônio olha e fala, oh, olha como a casa está limpa, varrida, bonita, vou dar uma olhada e se eu encontrar uma abertura, eu vou entrar. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Ou seja, aqueles demônios vão e fazem um estrago ainda maior. E aqui fica a dica: vigie. Não é porque você recebeu uma libertação, não é porque você recebeu um milagre, não é porque você recebeu uma cura, que você vai ficar a sua vida inteira ali intacto, sem Satanás te olhar, sem ele desejar mexer com você. Mentira. Quanto mais você recebe de Deus, mais o inimigo te odeia. Quanto mais você recebe milagres, mais ele espera uma brecha para roubar de você a bênção que o Senhor te entregou. Cuidado. Vamos andar em vigilância. Vamos ter cuidado. Não vamos dar brechas para o inimigo. E como nós podemos dar brechas, pastora? Não mantendo vida de comunhão com o Senhor. Vamos aprender nessa noite a não permitir que o inimigo retorne à casa depois que a casa está limpa. Vamos nos manter na presença de Deus. Como diz, o hino 77, guardar o contato. Se você foi liberto, se você foi transformado, se você recebeu um milagre, guarda o contato. Para que Satanás não encontre a porta aberta e retorne à sua casa, retorne à sua família e faça um estrago ainda maior. Neste momento, os porqueiros, aqueles cuidadores dos porcos, vieram desesperados, porque quando a Bíblia fala cidade, refere-se a um povoado, né? Ainda não existiam essas grandes cidades.
eram povoados, e cada povoado tinha um nome. E essa terra dos Gadarenos, esse povoado, não era tão grande. E ali, muitas pessoas viram o que aconteceu. E aqueles donos daqueles porcos vieram desesperados. E sabem o que eles fizeram? Olha o que a cegueira espiritual faz. Eles pediram a Jesus que saíssem da sua cidade. Diga misericórdia. Aonde estavam os demônios? Eles saíram da cidade? E eles pediram a Jesus que saísse da cidade. Misericórdia. Como esta cidade deve ter sofrido ainda nas mãos de Satanás. Mas aqueles 2 jovens foram libertos. Aqueles 2 jovens foram transformados. E eles saíram para as suas famílias. Há quanto tempo eles não viam a mãe? Há quanto tempo eles não viam o pai? Há quanto tempo eles não tinham abraço de uma família? Talvez já fossem casados e tivessem filhos ou não. Mas o fato é que, depois de libertos, eles saíram da cidade. Mas Jesus também saiu, porque pediram a Jesus que saísse, e os demônios ficaram. E o que eu quero dizer a você nesta noite, com esse texto, igreja? O Senhor Jesus, Ele quer libertar, Ele quer transformar, Ele quer mudar de vida aquele que clama e aquele que deseja. Mas se a pessoa não quer, se a pessoa não deseja, se a pessoa fecha a porta, então vai pagar um preço alto, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. E nós devemos clamar para que os olhos sejam abertos. Nós devemos clamar. A igreja do Senhor tem que clamar, porque Deus não é invasor. Se a pessoa decidiu seguir a Satanás, ele tem livre arbítrio. Se a pessoa decidiu errar, ele tem livre arbítrio. Se a pessoa decidiu sair da igreja, se desviar, ir para o mundo, se afundar no lamaçal, essa pessoa tem livre arbítrio, dado por Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diz a palavra, a todos quanto receberam, mas é necessário receber o Senhor Jesus. É necessário estar nos pés do Senhor Jesus e pedir ao Senhor essa transformação, essa mudança de vida. Não permita que Satanás te engane com uma falsa prosperidade, como era aquela cidade, com tantos porcos, com emprego para tantas pessoas. Mas tinha demônios guardando a cidade. Era uma falsa prosperidade. Os demônios vieram para matar, roubar e destruir. E na primeira oportunidade, eles mataram aqueles porcos. Muitas vezes a igreja do Senhor se engana e acha que o inimigo não está ativo nos dias de hoje. Mas eu digo que ele está ativo. Ele não parou. E por que a igreja quer parar? Por que a igreja deixa de orar, deixa de clamar e só corre para orar, só corre para jejuar, para pagar preço quando está vivendo um momento de desespero, de preocupação, de calamidade, de dor? Porque não viver esta presença santa, para não precisar passar por dificuldades. Vamos mudar, igreja. Vamos buscar a Deus todos os dias. Vamos jejuar e orar todos os dias. E não vamos dar brecha para o inimigo. Aqueles jovens foram libertos. Aqueles jovens foram transformados. E com certeza eles saíram da cidade. Porque quando Jesus curava, quando Jesus libertava, era necessário sair da aldeia. A aldeia não cabe mais aquele que foi curado.
O lugar de leprosos não cabe mais aquele que tem uma nova pele. Aleluia. Se você foi transformado, você não cabe mais no meio daqueles amigos que saem à noite para fazer aquilo que não agrada a Deus. Se você sofreu uma mudança de vida, o seu lugar é a casa do Senhor. Então mude de vida, seja transformado, seja liberto, porque Satanás está à procura de pessoas que, uma vez transformado, deu brecha para que ele possa entrar. Em nome de Jesus, vamos aprender nesta noite com esta palavra. Vamos pedir ao Senhor que quem venha guardar a entrada da nossa cidade seja o Senhor Jesus e não demônios. Quem venha guardar o nosso país seja o Senhor Jesus e não demônios. Porque aconteça o que acontecer, a igreja do Senhor tem que estar ativa. A igreja do Senhor tem que estar de pé e dizer a Satanás: longe de mim. Eu não te aceito no meu país, eu não te aceito no meu casamento, eu não te aceito na minha família. Para trás de mim, Satanás. Essa é a posição da igreja, independente de quem esteja liderando a nação, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que governa o Brasil, chama-se Jesus Cristo. E isto não vai mudar, porque Satanás perdeu. Ele foi derrotado, porque pela primeira vez a igreja do Senhor se uniu em oração. E nós vamos continuar desta forma. Nós vamos continuar vigiando a porta da nossa casa. Nós vamos continuar vigiando a porta da nossa cidade, para que potestades e principados não venham paralisar a nossa cidade. Depois que nós começamos a orar por Águas Lindas do Goiás, nós estamos colhendo os frutos. Quando nós chegávamos no DF, nós éramos chamados de pé de Tode. Porque as pessoas olhavam nossos tênis empoeirados e falavam: ah, vocês moram em Águas Lindas? Pé de Tode. Mas o Senhor mudou a história através da oração da igreja. E por que vamos esmurecer? Por que vamos desanimar? Nós vamos orar muito mais. Nós vamos nos unir em oração muito mais. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Fique de pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa e orar pela sua família, para que você seja blindado nesta noite contra as ciladas de Satanás. Ele é aquele que arma emboscadas, que arma laço e as pessoas caem no laço. Mas o nosso Deus, Ele quer nos ensinar nesta noite a sermos cristãos vigilantes. E muitas vezes Deus permite, como você viu aqui, Deus permite. É a vontade permissiva de Deus para crescimento da igreja. Porque no joelho no chão, com lágrimas e com dor, é aonde a igreja cresce. Na hora do choro, na hora da dor, na hora da lágrima, na hora do desespero, é onde o milagre acontece. E nós vamos orar neste momento para que o cristão, em todo o país e no mundo, mantenha-se de pé contra as hostes espirituais da maldade. Nós já vimos muitas coisas. Esse ano foi um ano muito difícil, mas o Senhor não mudou
mudou. E Ele não vai mudar. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se levanta, esteja de pé. Comece a ordenar a Satanás que saia da entrada da sua casa. Comece a ordenar que ele saia do seu trabalho. Comece a ordenar que ele saia da sua família. Que ele saia da vida daquele jovem que está se drogando, daquele jovem que está se prostituindo. Ordene, tome posição de guerra. E ordene que Satanás saia do meio da sua parentela, e ele vai sair. Amém? Deus amado, justo e bom, em tua presença, Pai, eu me coloco nesta noite, Senhor amado, grata pela salvação, grata pelo teu amor, grata pela unção do teu Espírito Santo na minha vida, grata pelos teus servos que estão aqui, que foram transformados, que foram libertos. Mas eu quero te pedir nesta noite, Senhor, coragem, discernimento, unção, ó Deus, para que a tua igreja se levante para guerrear, para que a tua igreja se levante para lutar contra Satanás. Deus, erga a tua igreja na terra, Senhor. Pai, precisamos nos posicionar contra a maldade, contra o inferno que quer se estabelecer nesta terra. Que a tua igreja venha se posicionar em oração, para que sejamos vitoriosos. E muitas vezes, Deus, a nossa vitória não é como nós queremos, mas a nossa vitória é sobre Satanás, porque ele não tem poder sobre a nossa casa, ele não tem poder sobre os nossos filhos, ele não tem poder sobre a nossa igreja, ele não tem poder sobre o nosso país. Em nome do Senhor Jesus, nenhuma arma forjada de Satanás vai prosperar sobre o Brasil. Nenhuma arma forjada de Satanás vai prosperar sobre Águas Lindas. Nenhuma arma forjada de Satanás vai prosperar sobre a minha e a sua família, no nome santo de Jesus. Eu repreendo agora toda ação maligna sobre as nossas famílias, todo espírito maligno, toda obra do mal, eu repreendo. Sai de dentro dessa casa, sai de dentro dessa casa, vai deixando, vai saindo. Esta família não te pertence, este filho, esta filha não te pertence. Sai em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga: eu recebo a autoridade do Senhor sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre o meu casamento. Em nome de Jesus. Senhor, muda a minha história e não me deixe dar brechas para o inimigo entrar, porque eu estou liberta e transformada pelo sangue de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Obrigada, Senhor, obrigada. Aleluia. Quer louvar? Está na casa do Pai. Fique à vontade. Vamos louvar mais um hino com o irmão Henrique. E depois estaremos encerrando este culto. Amém? Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a doença vir, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Deus continua. Doença vier, Ele é Deus. Se curar, se tudo der certo, Glória a Deus. Fique de pé. Vamos encerrar este culto. Nós precisamos da unção de Deus em nossas vidas. Amém? Porque vai chegar o tempo em que você tem que estar pronto. Você vai precisar estar pronto. Se você disser, eu sou crente, você vai precisar mostrar. Se você disser, eu sirvo a Deus, você vai precisar mostrar. Porque aquilo que Satanás fazia às escondidas, hoje ele está fazendo à luz do dia. Então nós também vamos fazer à luz do dia tudo que o nosso Deus nos mandar fazer. Amém? E não vamos nos calar. Vamos nos levantar como igreja. E vamos ter um diferencial, a unção do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Quero convidar o pastor Giovanni para estar encerrando este culto, orando pela sua vida e nos dando a bênção apostólica nessa noite. Amém? Que o Senhor te dê uma semana de vitórias. Amém? Amém? Vamos orar agradecendo a Deus em nome de Jesus, né? Começa uma nova semana. Tem uma noite toda pela frente aí, né? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que aqui passamos. Abençoa o teu povo que irá para as suas casas. Dá noite de paz para cada um, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar sabedoria, Senhor. Que nós possamos deitar nessa noite, pegue no sono rapidinho para descansar. Que essa semana, Senhor, que se inicia amanhã, seja uma semana de bênção e vitória para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém? Então que a paz e a graça do Senhor Jesus seja em cada coração e em cada lar aqui representado em nome de Jesus, amém. Bem, Deus abençoe os irmãos.